Olá, começa agora mais um programa Mamãe de Bem com a Vida. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a comunicação entre pais e filhos. Essa comunicação é essencial no desenvolvimento da criança e é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos assistir essa matéria e já voltamos. A gestão, momento tão sublime para as mamães. E para os filhos também não é diferente. É dentro da barriga da mamãe que os laços de amor já começam a ser formados. Estudos apontam que dentro da barriga é possível ouvir as vozes, músicas que a mamãe ouve e até canta para o bebê. A relação dos bebês com a linguagem começa bem cedo, desde a barriga da mãe. A partir do 6º mês da gestação, eles já recebem os sons e a entonação da fala. E assim, a comunicação entre mãe e filho já começa na gestação. Assim que o bebê nasce, o vínculo de amor já se forma com os pais, através das palavras e gestos de carinho. O bebê reconhece pela voz seus pais. A conversa, a fala, as brincadeiras e músicas estimulam o bebê desde os primeiros dias de vida. Uma criança que não é incentivada a se expressar desde cedo pode vir a ter uma defasagem no desenvolvimento da linguagem em relação a crianças que tiveram esse estímulo. Nos momentos de maior contato com o bebê, é a hora ideal de praticar a comunicação. A hora de mamar, de colocar para dormir, de trocar a fralda. Os momentos de brincadeira são ótimos para estimular a linguagem. Tão pequenos e com tanta coisa para aprender. Ser mãe, um mundo em constante aprendizado e cheinho de amor. De volta aqui no programa Mamãe de Bem com a Vida, nós estamos recebendo uma convidada muito especial. Nós estamos recebendo a Bibiana Teodori, que ela é Master Coach, autora do livro Coaching para Pais e Mães. Saiba como fazer a diferença no desenvolvimento de seus filhos. E coautora de Coaching na Prática. Como o coaching pode contribuir em todas as áreas da sua vida. Tudo bem, Bibiana? Tudo bem. Muito grata por estar aqui hoje, pelo convite. Eu recebi aqui o livro. Muito obrigada. Depois eu vou ler com tempo, com paciência, porque eu sei que deve ter muitas experiências aqui que vão ajudar muito nesse desenvolvimento, né? Sim. Bibiana, nós vamos falar hoje então, né, sobre a comunicação entre pais e filhos. Filho, ele não vem com manual de instrução, não é verdade? Não. Eu acho que a profissão, entre aspas, de pais é a única que não vem com manual de instrução. Uhum. A gente tem aqueles filhos, os filhos nascem esse manual e os pais se sentem perdidos. O que fazer? Como é que nós vamos administrar a nossa vida? O que nós faremos? Então, são muitas perguntas que os pais têm nos momentos realmente que os filhos nascem. Uhum. E naquele momento, 17 anos atrás, quando eu tive o meu primeiro filho, você estava me falando sobre isso, né? Queria ter tido realmente um manual de instrução que me ajudasse a enfrentar aqueles momentos, às vezes de solidão também, né? O que fazer? Chora, será que o que ele quer dizer? Então, assim, a gente aprende a ser pai e mãe no dia a dia, no convívio com os filhos. Porque quando nasce um filho, nasce também um pai, nasce uma mãe, né, Bibiana? Sim. Então, dia após dia que vai aprendendo a se tornar um pai e uma mãe. Então, é um trabalho constante, né? Com muito amor, dedicação, conexão. É fantástico porque é um caminho para a vida toda, né? Então, acho que depois que a gente se torna pai e mãe, esse trabalho é constante, o amor cresce a cada dia
E é uma viagem fantástica. É verdade, é muito enriquecedora. Ó, Bibiana, frases do tipo: você não me entende, você não me escuta, tudo que eu falo, você me critica. São frases que estão na boca de muitos filhos adolescentes ou ainda crianças, né? A gente às vezes vê, eu tenho um filho de 8 anos e às vezes ele já fala frases do tipo. Isso demonstra uma necessidade deles de falar e também de serem ouvidos? Sim, eu acho que é importante identificar e definir a palavra comunicação. Tudo parte, inicia com essa palavra. Então, como pais, nós estamos sempre nos comunicando e os filhos também. O grande segredo é criar uma conexão com os filhos e não é só falar, porque uma coisa é falar e outra coisa é se comunicar. Então, se comunicar é obter o que nós queremos dizer, o que queremos realmente através daquelas palavras que nós iremos falar. Falar significa falar, emitir palavras sem ter um retorno. Então, se comunicar significa se conectar, entender o outro, ter empatia, ter feeling, se colocar no lugar do outro. Às vezes isso não acontece, né? Com muitos pais, relacionamento entre pais e filhos, a maioria das vezes não acontece, principalmente quando os filhos são adolescentes. É importante também entender que cada um de nós tem um mapa, que é uma representação do mundo, da realidade, né? Como a gente percebe o mapa, né? O Brasil, a Itália, então tem os vários lugares. Então cada um de nós tem um mundo, um mapa dentro do nosso cérebro. Então como cada um representa a própria realidade, que é através de crenças, experiências, valores. Então é importante entender qual é o mundo, o mapa do meu filho, como é que ele percebe a realidade. Não porque um filho faz parte da gente, que é o nosso sangue, que ele pensa como a gente pensa. Então, muitas vezes, quando acontece essas rebeldias ou desentendimentos, é porque não foi criada uma conexão, porque na maioria das vezes não se entende qual que é realmente o mundo, a percepção do mundo deles. E é importante se colocar um pouco no lugar desse filho também, né, Bibiana? Sim. Porque às vezes muitos pais, eles acabam esquecendo que um dia eles também já passaram por essas experiências. Eu vejo no dia a dia mesmo que quanto mais nós acompanhamos os filhos, mesmo assim, tendo pouco tempo à disposição, mas entender realmente o mundo deles. Os adolescentes, hoje em dia, né, com a internet, todos web, informação, eles vivem num mundo diferente, nós também. Então, procurar entender qual que é o mundo deles significa ver quais são os programas que eles assistem, o que eles gostam de assistir, os jogos que eles também ficam jogando no dia a dia, né, com as PlayStations. Sim. E através dos jogos também nós podemos entender como eles pensam, quais são os valores. Às vezes também nós podemos nos comunicar falando do jogo ou falando daquele programa que ele assiste. Já é um gancho, né? Você pode pegar o que ele gosta de fazer, como você citou aí, né? Um Sim. jogo, e isso já pode dar aí início a uma boa conversa. Sim, com certeza. Bibiana, para os filhos, o que significa conversar com os pais? Significa assim, lá vem bronca, mais uma vez, com a mesma história? Por que muitos sentem vergonha e também medo, muitas vezes, de sentar para conversar com os pais? Sim, isso também acontece quando não tem essa ligação, essa conexão, esse olhar para o outro e sentir que o outro está sentindo. Os pais, às vezes, não se colocam no lugar do filho, e também o filho, como eu falei antes, não está pensando como o pai pensa.
E na maioria das vezes, quando um filho tem medo, ou porque recebe um feedback sempre negativo, críticas sempre muito negativas, então o filho está querendo o quê? Do pai ou mãe? Apoio, amor, um confronto, uma frase, educação. Né? Eu acho que essa é a palavra. Né? Como pais, nós... a nossa missão é educar os filhos. Educar significa o quê? Apoiar, amar, deixar eles crescerem, deixar fortalecer os valores, autoestima, autoeficácia, autossuficiência. Então, os filhos, quando eles querem realmente conversar com os pais, eles estão justamente procurando isso. E às vezes os pais hoje em dia não têm muito tempo, né, porque são muito corridos, né, tem várias tarefas, chega em casa, tem pouco tempo, mas naquele pouco tempo é importante se conectar, mesmo que sejam poucos minutos, mas se conectar, estar ali presentes e ver o que eles estão querendo. Ele está presente 100% ali, né? Ainda que seja pouco tempo, mas oferecer qualidade nesse tempo. Qualidade é muito mais importante que quantidade. Às vezes tem pais que podem passar horas com os filhos e não estar conectados. Né? Por quê? Porque estão fazendo outras coisas. Então, mesmo que a gente tenha poucos minutos por dia, mas naqueles minutos tem 3 palavras que eu acho que são fantásticas. Filho, eu te amo. Qual é a importância, Bibiana, de dizer eu te amo para um filho? Qual é, assim, essa importância? Eu acho que isso não é só para os filhos, mas para todos nós, né? Para o ser humano, se sentir amado. Porque tem pessoas que sentem vergonha, né? Sim, mas... Acho que dependendo da forma como foram criados, isso é ainda... Sim, parece tabu, né? Isso. Não pode manifestar as suas emoções. Os seus sentimentos. Agora, quando nós expressamos isso para os filhos, em primeiro lugar, mostramos para eles realmente que somos seres que pode dar amor e que pode receber amor, e que isso faz muito a diferença. Quando a gente se sente amado, isso melhora muito a autoestima, a gente se sente melhor, né? Se sente que faz parte do mundo, que é apoiado, que faz parte de uma família, e o amor é incondicional, quer dizer, se os pais conseguem passar isso para os filhos, olha filho, eu te amo incondicionalmente, não é porque tira 4 ou 5 na prova que o amor muda, ou não é porque a mãe ou o pai trabalha fora várias horas por dia que não ama o filho. Então é fundamental realmente reforçar essas 3 palavrinhas, filho, eu te amo. E é importante também ressaltar que a comunicação, só 7% da comunicação é passada verbalmente. Então, é claro que se falo para o meu filho, filho, eu te amo, me conectando, olhando nos olhos dele, me colocando na altura dele, porque às vezes o filho é pequeno e os pais são mais altos. É claro que se o pai está lá em pé e o filho está sentado, né, não consegue olhar. Então, se agachar, ficar no mesmo nível do filho, olhar nos olhos. Né? E estar calmo, né? Ali conectado, e dizer filho eu te amo é uma coisa, outra coisa é chegar do trabalho, estressado, ou fazer outras coisas e falar eu te amo, não é a mesma coisa, né? Por quê? Porque o filho percebe as emoções, percebe a postura como a maioria das pessoas, então a nossa comunicação é constante, a gente se comunica o tempo todo. Então, é a postura, são as pausas, são as respirações, o tom de voz. Então, tudo é importante para obter também dos filhos, principalmente adolescentes, que eles respeitem as regras, que eles obedeçam, que eles tenham uma conversação e comunicação melhor com os pais. A gente observa, Bibiana, que em algumas famílias existe mais a facilidade de conversar com o pai ou então com a mãe. Por que isso acontece? Bom, às vezes isso pode acontecer por quê? Porque talvez os pais ou as mães tenham a mesma percepção que os filhos. Então, quando eu falo de percepção, inteligência perceptiva, isso significa que talvez a mãe tenha uma percepção auditiva que é igual ao filho. Então, ou é visual ou é sinestésica. Ou é uma fase também? Ou é uma fase também. Que tem mais aproximação com o pai ou sim, depois, né, com a mãe? Depois com a mãe. Então, dependendo da fase
fase também, as meninas, por exemplo, até uma certa idade, elas ficam melhores, né, se dão melhor com as mães, depois mais com os pais. Então, dependendo da fase, isso é natural. Agora, é importante também ressaltar essa parte da percepção. Então, claro que se... por exemplo, a mãe gosta mais de abraçar, é sinestésica, e o filho também, eles se dão melhor. Por quê? Porque eles vão usar a mesma forma perceptiva de comunicação também. Se o pai é sinestésico e o filho é auditivo, então ele precisa escutar, se você vai lá e se abraça, não é a mesma coisa. Então, isso também é importante entender qual é a forma de como o filho recebe melhor as informações. Ontem, inclusive, Bibiana, eu estava conversando com uma mãe e ela falou assim, que ela tem 2 filhos, e só que ela fala com eles de igual, da mesma forma, né? Aquilo que ela fala para um, ela fala para o outro. Só que ela notou que aquilo que ela fala para um causa um certo impacto, e para o outro não, o outro nem liga. Será que ela deve mudar a abordagem? Porque cada pessoa, ela é diferente, né? Sim. Cada pessoa é diferente uma da outra, nenhuma é igual. Não. Então, de repente, essa abordagem dessa mãe está sendo errada. Sim, se ela entender um pouquinho mais realmente como é a percepção de cada filho, ela vai conseguir ter uma conexão muito diferente, ela vai conseguir se comunicar melhor do que está fazendo hoje. Então, como eu estava falando, se a criança é auditiva, isso significa que ao invés de abraçá-la, é melhor falar: olha, filho, hoje, como é que foi na escola? Agora, se chega em casa e já abraça, não é a mesma coisa, porque ele quer escutar. Agora, se a criança é visual, precisa ver. Então, percebe a comunicação de uma outra forma. Então, é claro que se mandar uma foto, uma mensagem de texto com uma foto, ela vai conseguir obter um resultado muito diferente. E no caso, assim, daqueles pais que eles não... A gente entende que uma boa comunicação, ela precisa ser feita logo desde pequenos, desde a infância. E o pai ou a mãe que não teve essa oportunidade, ainda é possível resgatar, Bibiana? Com certeza. Eu acredito muito que nós podemos mudar a nossa realidade a cada momento. E é claro que, como pais, nós tivemos a educação, então nós tivemos os nossos pais, que também eles foram educados de uma outra forma, e eles passaram tudo o que podiam passar para a gente. Claro que, através de autoconhecimento, nós podemos nos tornar pessoas melhores, como pessoas e como pais. Eu acho que, como pais, temos uma grande responsabilidade. Por quê? Porque é uma missão, na realidade, ser pai e educar. Então, quanto mais nós conhecemos como pai e mãe, quanto mais a educação desse nosso filhos, vai ser melhor. E o propósito, é importante sempre se perguntar: qual é o propósito? Criar filhos para a felicidade deles e para mostrar para eles quais são os pontos fortes, quais são os talentos. Então, como pais, todos os dias podemos aprender e, principalmente, aprender também com os nossos filhos, né? Perguntar para eles: será que eu posso ser diferente? Será que eu posso melhorar algo? Eu faço isso muitas vezes. Para mim é fantástico. Por quê? Porque eles sempre me dão aquelas críticas construtivas que me aproximam ainda mais. Se o pai percebe que o filho está passando por alguns problemas, mas esse filho se nega a conversar, o que ele pode fazer? Qual tipo de abordagem? Ele deve respeitar o limite desse filho, esperar, falar depois, ou buscar um outro caminho, uma outra forma? Agora, respeitar também é se comunicar. Eu acho que tem momentos que é melhor, o silêncio é melhor. Então, respeitar, deixar passar um pouquinho aquela fase, procurar entender, sentir o que está sentindo, apoiar, mostrar que realmente, como pai e mãe, estão ali, e respeitar aquele momento, deixar passar. E, com certeza, os filhos, vendo e sentindo esse apoio dos pais, eles depois vão conversar e se comunicar. Bibiana, qual o caminho para ter uma boa comunicação com os filhos?
Será que é uma dose de paciência, tranquilidade? Existe uma forma? Eu acho que a base de tudo é sempre o amor. Eu volto sempre a falar do amor porque eu acho que é a base de tudo. E o amor traz paciência, dedicação, carinho. E o amor cria vínculo também, Sim, né? cria vínculo. O amor é o vínculo da perfeição, então, eu acho que isso é a base de tudo e uma boa comunicação é isso, é se conectar, ter feeling, sentir o que o outro sente e criar um rapport. O que é rapport? Criar, entre aspas, o relacionamento que é o quê? Através das emoções, do tom de voz. Então, para criar um laço melhor com o filho, perceber como é que ele chegou em casa, perceber como é que ele está desde pequeno, mesmo quando está chorando, ok, a gente está percebendo que tem alguma coisa que está chorando. Ele quer se comunicar, quer né? se comunicar, de algum jeito. Então, só o amor e a paciência ali que vão ajudar, mas é sempre o elo, é a conexão. Então, estar conectado é isso, sentir, o que será que está sentindo, tá bom? Claro que depois, quando se comunica, perceber através da comunicação também que não é verbal, então da respiração, acompanhar essa respiração, acompanhar o olhar e a gente entra em uma sintonia perfeita e eles se sentem realmente muito mais apoiados. Então olhar os nossos filhos com um olhar diferente, com amor sempre, primeira coisa, com paciência e se conectar, mesmo que seja poucos minutos por dia, mas estar ali na frente deles, desligando a televisão, desligando o celular naquele momento. Sim, porque às vezes muitos pais falam assim, vai falando que eu estou te escutando, pode falando, eu estou escutando, mas na verdade não estão, não. Então, uma conversa ela passa a ser improdutiva se os pais não souberem escutar esse filho, não é verdade? Sim, porque como eu falei antes, mesmo 55%, quer dizer, 93%, que era o 55% mais o 45%, o 38%, é não verbal. Então, o que acontece? Que se o pai e a mãe estão naquele momento nervosos, ansiosos, irritados, na hora que eles vão falar, é claro que os filhos vão perceber a frieza, o destaco. Então, mesmo que sejam poucos minutos, é importante se desligar do mundo e estar ali conectados com eles. Isso vai fazer a grande diferença, grande comunicação. E é importante, Bibiana, estabelecer um vínculo de confiança com esse filho, porque sem comunicação não há vínculo, não é verdade? Sim. Através dessa comunicação, se cria a conexão e se cria o vínculo e a gente consegue obter dos nossos filhos o que a gente está querendo, né? E a comunicação, que pode ser também reforço dos valores, isso também tem a ver com a educação, é importante também, por exemplo, através das histórias. Às vezes os pais têm dificuldades, mas pode usar as histórias, as metáforas, com os personagens. Se for pequenos, uma forma lúdica. Mas às vezes as histórias, mesmo com filhos maiores, adultos, adolescentes também, funcionam. Então, mas aquela história, aquele programa que você está assistindo, tem aquela personagem e está se comportando assim, o que você acha? E se o pai está fazendo isso, o que você acha? Então, isso também cria um grande laço, uma grande conexão. Caminhos não faltam, né, Bibiana? Não. Se você tiver paciência, com certeza você vai achar uma forma de se aproximar do seu filho e de ter uma boa comunicação com ele, não é verdade? É uma forma criativa. Sim, sim. Nosso papo está muito bom. Muito obrigada. Mas nós já estamos com o tempo assim estourando e eu gostaria muito de te agradecer você ter vindo aqui. Nós vamos te chamar mais vezes, viu? Muito obrigada. Um prazer foi meu e agradeço também a oportunidade. Muito obrigada mesmo. Eu gostaria que você deixasse seu site para alguém que queira conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho, falar um pouquinho do teu livro, Coaching para Pais e Mães. Contato é www.bibiannateodori.coach.com.br
E aí pode escrever também, se tiver dúvidas, eu respondo com muito prazer. Então tá bom. Esse foi mais um programa Mamãe de Bem com a Vida. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.